Fala galera, eu sou o professor Victor Testes, professor de Geografia, Política e Atualidades. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje para te falar que nós estamos inaugurando um projeto novo, uma parceria minha com o Curso Conceito, cujo objetivo é te incentivar a consumir informação de qualidade através desse nosso conteúdo que vai estar sendo gerado. Professor, qual é o conteúdo que vocês vão estar gerando para a gente? Nós estamos inaugurando hoje um projeto que é o 20 Atualizar. Se você não pegou ainda o trocadilho, é 20 atualizar, porque a ideia é que dentro de 20 minutos a gente consiga te transmitir informações a respeito dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, e assim você vai ter acesso a uma informação de qualidade que vai te tornar um cidadão muito bem informado e inclusive pode ajudar você vestibulando e vestibulanda que quer um conteúdo que pode ser cobrado na tua prova de vestibular. Então a ideia basicamente é dentro de um período de 20 minutos a gente trazer esses conteúdos para vocês. Conteúdos referentes aos assuntos mais importantes das últimas semanas. Em 20 minutos ou menos, né? Tem assunto que é mais polêmico, que a gente estica um pouco mais, tem assunto que não rende tanto e a gente consegue dar uma informação mais direcionada. Mas de toda forma o objetivo é fazer com que vocês saiam daqui depois de assistir esse vídeo devidamente atualizados, beleza? Então é com muita satisfação que hoje a gente inicia o 20 Atualizar. Um dos acontecimentos mais importantes da última semana foi a visita do Nicolás Maduro aqui no Brasil e isso gerou muita polêmica. O presidente Lula recebeu aí o presidente venezuelano e isso gerou muita repercussão nas mídias sociais, nas grandes mídias, né? Sobre o fato de que deveria ter recebido, não deveria ter recebido, foi certo, foi errado. O Maduro é ou não é um ditador? Tem muita coisa pra gente levantar, tá certo, sobre essa situação. Mas a questão é, isso é política, e política muitas vezes não é simplesmente uma ciência exata onde você pode falar que algo está certo ou algo está errado. Como assim, Vitor? Você tem pessoas altamente gabaritadas que vão bater o martelo e dizer que Nicolás Maduro é um ditador e que a Venezuela vive uma ditadura. Da mesma forma, você tem pessoas altamente gabaritadas, cientistas políticos renomados, que defendem a ideia contrária, de que Nicolás Maduro não é um ditador e que a Venezuela não vive uma ditadura. Isso passa muito por uma ideia do entendimento, né, pessoal, político da pessoa. Você provavelmente, inclusive, deve estar rodeado por algumas pessoas com posicionamentos políticos diferentes. Então é possível que você conheça alguma pessoa que defende que a Venezuela é uma ditadura e pessoas que defendem que a Venezuela, na verdade, não é uma ditadura. Mas pelo menos o benefício da dúvida você deve, né, se permitir, já que se foi algo tão falado, talvez tenha alguma base. Existem argumentos, professor, para a gente falar que a Venezuela é uma ditadura? Existem argumentos para a gente falar que ela não é uma ditadura? Existem argumentos dos dois lados. Por exemplo, uma das pautas que o presidente Lula conversou com o Maduro aqui foi justamente sobre as próximas eleições na Venezuela em 2024, falando sobre um processo eleitoral que fosse o quê? Que fosse limpo, que fosse transparente e que fosse justo e democrático, tá certo? Você vai se perguntar, se tem eleição, então tem democracia. Se tem democracia, automaticamente não é uma ditadura. Será que é apenas assim que funciona? O que é que a gente tem que levar em consideração aqui? O fato de Nicolás Maduro falar que vai promover uma eleição na Venezuela em 2024 não anula qualquer outra situação antidemocrática que tenha ocorrido durante o governo dele. Certo ou errado? O fato é, eleição, votação, lembra democracia, certo? Mas o que é que existe por trás lá na Venezuela? Vamos lá. Estou trazendo informações com base em relatórios da onde? Relatórios da ONU. Existem relatórios da ONU que falam a respeito da Venezuela praticar perseguição e tortura contra os seus opositores. Existem inclusive relatos que falam sobre o quê? Sobre violência sexual praticado pelo Serviço de Inteligência venezuelano. Então, esse tipo de acontecimento, quando você fala sobre tortura, automaticamente, creio eu, se você estiver com as aulas de história em dia, remetem à ditadura, inclusive à ditadura militar que nós tivemos aqui no Brasil. Tortura lembra ditadura, certo? Votação lembra democracia. Estão vendo como a gente tem dois elementos, tá certo? Que mexem aí todos esses ingredientes para que você possa ter defesa da democracia venezuelana, mas também uma defesa de que existe sim uma ditadura nesse país. A questão é, existe ou não existe, professor?
Como eu falei, não é necessariamente uma ciência exata. Existem pessoas que vão defender que sim, e existem pessoas que vão defender que não. Mas o fato é que a dúvida fez com que isso tomasse os noticiários, e isso foi um fato, inclusive, que você deve ter ficado sabendo, deve ter consumido esse conteúdo de alguma forma, né, nas últimas semanas aí, tá bom? Então, Venezuela é ou não é ditadura? Eu jogo essa bola para vocês para que você forme a sua própria opinião. Mas Maduro esteve aqui e isso gerou muitas polêmicas ali com o nosso presidente Lula, tá certo? Outras coisas que a gente pode falar, inclusive, que eu, professor Vitor, achei um tanto quanto interessante, pessoas que votaram no Lula criticando o Lula. E por que isso é interessante? Porque isso é democracia, inclusive isso é contra o fanatismo político. Como assim, professor? A gente tem pessoas que foram declaradamente, né, partidárias do PT, que votaram no Lula na eleição, e essas mesmas pessoas condenam o quê? Condenam a ação do Lula ter recebido aqui o Nicolás Maduro com certa honraria que não deveria ter ocorrido. Isso é um tanto quanto interessante porque me lembra a torcida organizada. Se você pensar no futebol, quando o time tá ganhando, a torcida tá sempre aplaudindo. Mas quando o time tá fazendo coisa errada, a torcida tá vaiando. Eu acho que isso remete muito ao nosso contexto político. Eu tive pessoas, tá certo, que estavam ali votando no Lula, defendendo o Lula durante as eleições de 2022. E essas mesmas pessoas, a partir de um pensamento crítico, elas conseguiram o quê, professor? Elas conseguiram identificar que não foi ideal essa recepção que o Lula fez, tá certo, do presidente venezuelano, tá certo? Então esse é um assunto muito importante que pode ser cobrado no teu vestibular, ditadura venezuelana, tá certo? Democracia venezuelana, as questões envolvendo a crise humanitária na Venezuela, por que as pessoas migram tanto, por que as pessoas saem da Venezuela, o que é que ocorre nesse país, tá bom? Então pode ajudar no teu vestibular e pode, obviamente, também te tornar um cidadão, uma cidadã mais informado ou mais informada, beleza? Galera, um ponto também muito importante das últimas semanas foi justamente as manifestações indígenas fechando rodovias, tá certo? Contra a PL 490, PL 490, que fala sobre a demarcação das terras indígenas, também conhecido como projeto de lei referente ao marco temporal. Você também deve ter escutado falar sobre isso, né? Professor, do que é que isso trata? Basicamente, esse projeto de lei que fala sobre o marco temporal defende a ideia que os indígenas só teriam direito àquelas terras que eles ocuparam, tá certo? Até a Constituição de 1988. Então, isso gerou uma certa comoção dentro da comunidade indígena, porque eles temem perder o quê? O direito de terras que eles ocuparam depois. E cá pra nós, se você for parar para refletir, a gente chega em qual conclusão? Os caras foram os primeiros habitantes do nosso país. Todas as terras que hoje nós temos aqui foram tomadas deles, né? E eles estão correndo o risco de perder o direito sobre essas terras por conta dessa demarcação, por conta dessa lógica do marco temporal, beleza? E quais são os desdobramentos disso aí? Já foi aprovado, tá certo, na Câmara, vai para o Senado e o STF ele vai julgar a constitucionalidade dessa ação. Isso pode ou isso não pode? Será que o indígena ele vai se tornar um tanto quanto mais fragilizado? Será que a população indígena vai sair desfavorecida? O fato é que a população indígena já se mostra devidamente inconformada com essa situação, já foi às ruas, já foi manifestar e vai ficar fazendo manifestação até o fim para que eles consigam aí reverter essa situação considerada uma injustiça que seria o projeto de lei do marco temporal PL 490, certo? Isso também é muito importante, galera, a nível de vestibular, porque questões sobre povos tradicionais, questões sobre os povos indígenas sempre podem aparecer, tá certo? Inclusive, se você lembrar, a última redação do Enem que nós tivemos, ela falava explicitamente sobre o quê? Sobre os povos tradicionais. Muitos alunos e alunas que fizeram essa redação, eles mencionaram ali justamente a situação dos povos indígenas. E esse é um tema um tanto quanto importante que caiu no teu vestibular, tem notícia na atualidade falando sobre, certo? Então traz uma comoção onde você, aluno, precisa ter um entendimento crítico sobre esse assunto, tanto para escrever um texto ou simplesmente para gabaritar uma questão, tá certo? PL 490. E uma outra situação tanto quanto relevante a respeito da sociedade indígena, né, dos povos indígenas, diz respeito
a crise humanitária dos Yanomami. Você também já deve ter escutado falar sobre isso, né? Professor, o que é essa crise humanitária dos Yanomamis? Nós estamos nos referindo aqui à invasão de terras indígenas, tá certo? Por garimpeiros que buscam recursos naturais, recursos minerais nessas terras. E isso dificulta, isso limita o modo de vida tradicional do indígena. A crise humanitária dos Yanomami se refere a casos de indígenas que estão com malária, indígenas que estão em situação de subnutrição, indígenas que não têm acesso a necessidades básicas, não conseguem suprir as suas necessidades. Então toda essa situação por conta de invasão de terras de forma, o que, professor? De forma ilegal, tá certo? Então você leva em consideração a pauta indígena como um tema muito importante para você ser cobrado no seu vestibular e você também gabaritar essas questões aí, beleza? Pauta indígena, crise humanitária dos Yanomamis, PL 490, tá certo? Inclusive, fique atento à PL, porque, embora ela tenha passado na Câmara, ela vai para o Senado, vai ser julgada no STF, a constitucionalidade. É importante que você sempre fique observando, porque a gente provavelmente ainda vai ter alguns desdobramentos a partir desse projeto de lei que está sendo elaborado aí, beleza? Mais um evento importante que você precisa saber das últimas semanas é a realização da COP30 que vai ocorrer aqui no Brasil, tá certo? O presidente Lula puxou esse bonde, né? Vestiu a camisa e falou que o Brasil poderia sediar a COP e isso vai ocorrer, beleza? Quando, professor? Em 2025, beleza? A última COP nós tivemos ali a COP 27 que ocorreu no Egito, a próxima COP 28 vai ocorrer nos Emirados Árabes e a gente vai sediar a COP 30 em 2025, precisamente em Belém do Pará, tá certo? Então é um tanto quanto importante porque traz muito holofote aqui para o Brasil e eu acho muito, inclusive, coerente que esse evento seja realizado no Brasil. Por quê? Caso você não saiba, a COP30 se trata de um evento da ONU, tá certo? Uma reunião dos países, dos seus representantes, de autoridades, onde eles debatem sobre as situações climáticas, ambientais. Eles basicamente vão falar de proteção da natureza, vão falar sobre questões climáticas, vão falar sobre aquecimento global. E por que é relevante que isso seja relacionado ao Brasil? Nós temos no Brasil a floresta amazônica. É impossível você falar sobre meio ambiente e você não lembrar do desmatamento da Amazônia. Você com certeza lembra disso. Então você está falando de um evento voltado para o clima, voltado para o meio ambiente e que vai ser realizado no meio da floresta amazônica. Isso é um tanto quanto interessante, inclusive julgo necessário, porque você vai trazer muito holofote aqui para o Brasil e você vai colocar autoridades em loco, beleza? Você vai colocar autoridades dentro do território brasileiro, dentro da Amazônia, onde eles vão conseguir ter um conhecimento sensível, um conhecimento de vivência, eles vão conseguir sentir o que é essa floresta amazônica. Inclusive, isso tende a enriquecer bastante esse debate da COP, que é uma reunião da ONU, uma conferência da ONU chamada de Conferência das Partes, beleza? Voltada para o clima, voltada para o meio ambiente. Então isso também foi um outro ponto muito importante que inclusive pode ser cobrado também no teu vestibular, porque se nós estamos falando de meio ambiente, se nós estamos falando de reuniões da ONU, estamos falando de Amazônia, a gente tem um leque vasto de questões aí que podem ser cobradas a nível de vestibular para que tu possa gabaritar as tuas questões, tá certo? Inclusive, vamos lá, conhecimentos aqui mais técnicos. O que é a floresta amazônica? Floresta amazônica, galera, é uma floresta equatorial, uma floresta que está localizada ali na nossa linha do Equador, uma floresta quente e úmida, de árvores grandes e árvores densas, que estão muito o quê? Que estão muito agrupadas. E a floresta amazônica vem sofrendo, tá certo? Com o quê? Com a expansão da agropecuária. Você tem ali o desmatamento da floresta, criando um arco de desmatamento, criando uma situação de vulnerabilidade, voltado principalmente para a expansão dessas atividades primárias, voltada para a produção de quê? De produtos destinados principalmente à exportação, tá certo? Então você tem um conflito de terras ali, inclusive, que conversa perfeitamente com a situação indígena, visto que muitos povos indígenas vivem nessa Amazônia, sofrem com esse desmatamento. Aí a gente relaciona o quê? O modo de vida do indígena com essa questão da expansão da agropecuária. O indígena ele tende a viver em harmonia com a natureza, ele utiliza a natureza como a sua subsistência, ele tem um cuidado com a natureza. E justamente não é nada disso que é promovido pelo agronegócio, né? Que tende a promover uma
destruição, um desmatamento e situações um tanto quanto problemáticas para a floresta amazônica, beleza? Então fica atento que essa temática também é muito cheia para o teu vestibular e você, cidadão, também tem que estar de olho nisso aí para você saber o que acontece dentro do teu país e dentro da maior floresta equatorial que nós temos, que é a Amazônia, beleza? Pessoal, esse foi o nosso primeiro 20 atualizar. Procurei trazer temas importantes das últimas semanas para você estar consumindo conteúdo, tá certo? Direcionado de forma simplificada para te manter informado e também trabalhar possibilidades que podem ser cobradas nas tuas futuras provas, beleza? A gente vai cada vez mais estar aprimorando isso aqui, trazendo os conteúdos mais relevantes. A gente vai estar disponibilizando isso no YouTube, no Spotify, no TikTok com alguns cortes, no Instagram também com algumas partes específicas para que vocês possam sempre estar saindo daqui depois de consumir esse conteúdo devidamente informados, beleza? É um prazer saber que vocês estão consumindo esse conteúdo e que eu estou conseguindo democratizar a informação e levar conteúdo para vocês, beleza? E outra coisa muito importante, não se esquece de deixar o teu like, de se inscrever no canal e compartilhar com o maior número de pessoas possível. Isso é muito importante para fortalecer o nosso trabalho e, como eu falei, é importante para democratizar o conhecimento. Então leve informação para o maior número de pessoas possível. Um beijo, um abraço, a gente se encontra na próxima semana com mais um 20 atualizar.